Glória a Deus, aleluia, que Deus abençoe o seu dia nesse dia. Vamos de palavra? Deus, ele tem uma palavra para a sua vida nesse dia, então fique aí e não passe esse vídeo, porque Deus, ele vai falar com você grandemente, com você no dia de hoje. Deus, ele está se agradando do seu posicionamento, o Senhor Deus. Ele está se agradando da sua vida. E por que você se posicionou? Porque você decidiu obedecer ao Senhor. Porque você decidiu manifestar a vontade de Deus. Opositores têm se levantado contra a sua vida. Mas o Senhor, ele vai revelar, ele vai te mostrar quem é quem. E não apenas isso, o Senhor, ele vai se manifestar na sua vida mais ainda. Por quê? Porque você tem se posicionado, porque você tem obedecido, porque você decidiu viver uma vida com Deus, né? E quem decide viver com Deus, quem decide se posicionar, quem decide fazer a vontade do Senhor, incomoda. Você sabia que as trevas se incomodam com a luz? Mas Deus, ele jamais acenderia uma candeia e colocaria ela debaixo da cama. O Senhor faz com que a luz brilhe cada vez mais. E as trevas, elas se incomodam, estão se incomodando com você. Mas saiba que Deus, ele está te guardando, te livrando de todo o mal, e nada vai acontecer contra a sua vida, porque você decidiu se posicionar na vontade do Senhor. Deus, ele me trouxe uma palavra que está aqui no livro de Mateus, capítulo 12 e versículo 10, que diz assim, ó: estava ali um homem que tinha uma mão mirrada, e eles, para acusarem, interrogaram-no: é lícito curar no sábado? Os fariseus interrogando a Jesus. Ele respondeu-lhes: quem dentre vós é o homem que tem uma ovelha, e se ela cair no buraco no sábado, não a pegaria? Quanto mais vale um homem do que uma ovelha? É por consequência lícito fazer o bem no sábado, disse Jesus. Então disse aquele homem: estende a tua mão. E ele a estendeu, e ela ficou sã, como a outra. Então os fariseus saíram e conspiravam contra ele para matar Jesus. Quando soube disso, Jesus retirou-se dali, acompanhado de uma grande multidão, e ele curou a todos e os advertia severamente de que não revelassem quem ele era publicamente, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas Isaías: eis o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Porei sobre ele o meu espírito, e mostrará aos gentios o juízo. Não contenderão, nem clamará, alguém ouvirá pelas ruas a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega, que queima fracamente, até que faça triunfar o juízo do Senhor. E no seu nome os gentios, os povos de fora de Israel, esperarão por ele. Glória a Deus, aleluia. Que palavra gloriosa, gente. A palavra do Senhor, ela é, sabe o quê? Tudo que eu e você possamos precisar na nossa vida. Então, o Senhor está falando aqui, ó, que enquanto você decidiu, você se posicionou. Enquanto você está fazendo a vontade do Senhor, enquanto você está brilhando, enquanto você está com a sua fé aí inabalada, mesmo passando por adversidades, mesmo passando por provação, né? A palavra do Senhor está falando aqui que quando você se posiciona, haverá uma oposição contra a sua vida. Você já viu alguém querer bater em algum prego que já está martelado?
Todo prego que se destaca, ele é martelado. Todo mundo que se posiciona em algum lugar chama atenção, levanta a oposição, levanta a inveja, levanta a calúnia, levanta a difamação, levanta a inveja. Por quê? Porque quem se destaca, quem se posiciona no Senhor, começa a se tornar luz. E isso aconteceu com Jesus. Jesus, ele curou, ele falou para o homem, me dê aqui a sua mão, porque eu vou curar. E ele curou, ele estendeu as mãos dele, Jesus curou as mãos daquele homem. E nessa palavra diz que era sábado. Então Jesus não apenas curou aquele homem, um homem só, mas Jesus libertou muitos cativos que estavam presos na lei por não poder trabalhar no sábado. Você imagina quantos pais de família ali, né, que precisavam trabalhar, que precisavam ali, né, cuidar dos seus animais, e por conta de uma lei que algum fariseu inventou, eu não sei, né? Muitas pessoas estavam ali impossibilitadas, amarradas, e Jesus, ele veio para bater de frente justamente com os homens da lei. Na palavra do Senhor diz que Jesus, ele não veio para poder abolir as leis de Deus, os 10 mandamentos, não. Mas Jesus, ele veio, ele cumpriu. Então aquele homem, ele estava com a mão ressequida, ele foi curada. E os outros homens a qual não poderiam trabalhar porque era sábado, também foram libertos, começaram a trabalhar, começaram a cuidar dos seus animais, começaram a ser livres, né? Na palavra do Senhor diz que Jesus, ele veio para nos libertar, para que a gente tivesse uma vida em abundância. Então, como você vai querer viver uma abundância se você continuar preso, muitas vezes em leis, em dogmas, a qual Jesus Cristo já cumpriu sobre você? Você precisa receber a Jesus, você precisa receber, né, a graça de Jesus e se sentir livre, agir como uma pessoa livre. Então aquele homem, ele foi curado da mão dele e ele foi livre, liberto. E muitas pessoas vendo aquilo também ficaram livres daquela imposição de não poder fazer nada no sábado, ficar paralisado que nem uma porta, né? Então, Jesus, ele se levantou, ele se posicionou, e Deus está falando para você, enquanto você estiver posicionado, posicionada, muitos vão levantar contra a sua vida, muitos não vão entender, mas você não está aqui para fazer com que ninguém entenda, você está aqui para cumprir a vontade do Senhor. Então continue, né? E nessa palavra o Senhor diz assim, ó, que haverá conspirações. Por quê? Porque Jesus Cristo aqui diz no capítulo 14, né, de Mateus 12, versículo 14, que os fariseus, eles saíram e eles conspiraram matar. Então tem pessoas que estão conspirando matar você. Matar você como? Fisicamente? Talvez. Vigie, né? Vigie, nós não sabemos. Mas tem pessoas que querem matar o propósito do Senhor na sua vida, a sua caminhada com Deus, aquilo que você tem feito. Às vezes você montou o seu negócio próprio, né? Às vezes você abriu algo e querem matar, estão te rodeando, te cercando para saber, para pesquisar, para ouvir, né? Então é necessário você continuar na posição e ter vigilância. Na palavra do Senhor diz que Jesus, ele foi retirado de perto dos fariseus para que a vontade de Deus ele venha a se cumprir na vida de Jesus, e na sua vida também será assim. Se o Senhor ele tem te afastado, glorifique ao Senhor. Se o Senhor ele tem tirado da sua vida, né, as pedras de tropeços, as cobras, as serpentes, os crocodilos, os escorpiões, a língua defamadora, os invejosos, agradeça ao Senhor. E com essa palavra eu profetizo na sua vida que o Senhor ele está liberando o seu caminho para que você venha se posicionar mais, para que você venha crescer mais, para que a glória do Senhor seja manifesta na sua vida. Tome posse dessa palavra. Então, nessa palavra o Senhor está falando aqui, haverá conspirações, haverá coisas, né? O povo, as pessoas, até mesmo da sua própria casa, se derem lugar para o Satanás usará o corpo deles, a boca dele, os olhos dele para poder se levantar contra a sua vida. Mas eu quero dizer que todo aquele que tem uma promessa, que todo aquele que tem
algo da parte do Senhor, o mal ele vai se levantar. Mas eu quero dizer sobre a sua vida que o mal ele se levanta para ele cair. Porque se você continuar posicionado e posicionada na palavra do Senhor, na oração, na intercessão, no jejum, na fé, o Senhor ele vai dar livramento na sua vida. O Senhor está dando livramento para você, para sua casa, para sua família, através dessa palavra. Então, aonde Jesus ia, na palavra do Senhor diz que aonde que Jesus ia, a multidão seguia a Jesus. No capítulo 15, uma multidão seguia a Jesus. Então, muitas vezes, aonde você tem ido, né? Você tem feito a diferença. Você é uma pessoa que nem bonita é, mas você chama a atenção. A sua luz, ela incomoda. É no trabalho, é na sua casa, é na sua família. Aonde você vai, a sua luz, ela incomoda. Mas ela incomoda não porque você incomoda, mas por aquilo que você carrega, que é a presença de Deus, a alegria, o Espírito Santo do Senhor, né? A sua perseverança, porque já era para você ter desistido, era para você estar no chão, caído, caída, pisoteada, né? Amassado, mas você decidiu se levantar, né? Na palavra do Senhor diz que o próprio Deus é Ele que levanta os seus filhos, mesmo se os seus filhos eles caíssem, né? 70 vezes 7, o Senhor ele nos levanta. Então não é você quem está incomodando, né? Mas é o Espírito Santo do Senhor que habita em você. Na palavra do Senhor, no capítulo 15, diz que aonde Jesus ia, meu Pai eterno, havia alguém seguindo Jesus, alguém queria ver Jesus, alguém queria falar com Jesus, alguém queria receber a palavra de Jesus, alguém queria estar aos pés de Jesus, e não era ele, mas era aquilo que Jesus ele carregava, que era a presença de Deus. Então você precisa entender que não é você muitas vezes. Às vezes você tem perguntado ao Senhor, falado: Senhor, eu não tenho nada contra ninguém, né? Às vezes nós nos perguntamos: eu não tenho nada contra ninguém. E por que as pessoas se levantam? Por que a inveja ela se levanta? Por que os inimigos eles se levantam? Porque você carrega a presença de Deus na sua vida. Porque dentro de você está a luz do Espírito Santo do Senhor. E a luz do Espírito Santo do Senhor incomoda as trevas que tem nos outros. É por isso. Então, nessa palavra, né? Jesus, ele estava passando ali por diversos momentos que eram necessários passar. Então, se você tem passado por momentos necessários, vamos dizer assim, né, alguma coisa que não tem te agradado, né? Às vezes você tem feito o plano e o plano não saiu como você queria, né? Você está se sentindo no chão muitas vezes. Saiba que tem coisas que são necessários nós passarmos, você passar, para que a glória do Senhor seja manifesta na nossa vida. Deus, ele não tem como, né, fazer com que você cresça se você permanecer no lugar que você está. Então, às vezes, o Senhor, ele coloca dentro de nós um incômodo, né, uma angústia, uma depressão severa, para que nós venhamos a crescer no Espírito Santo do Senhor. Então, há momentos que o Senhor ele vai permitir com que nós venhamos a passar na nossa vida por coisas que nós não queremos passar. E nós precisamos, nesse período, você precisa confiar no Senhor e entender que o Senhor é Ele, né, que está no controle de todas as coisas, né? E no capítulo de... deixa eu ver aqui. No capítulo de 17, 18 e 19 de Mateus 12, diz assim, ó: para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, para que Jesus cumprisse aquilo que foi dito pelo profeta Isaías. Eis o meu servo que eu escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Porei sobre ele o meu espírito, e ele anunciará e mostrará o caminho aos gentios, o juízo, né? Não acontecerá nada com ele, não clamará, nem alguém ouvirá a sua voz nas ruas. Essa palavra o Senhor Deus está falando, que por mais que a maldade cercava ali Jesus,
haveria um momento certo de Jesus ir para a cruz e não seria naquele momento. Então, por mais que você esteja passando por tudo que você está passando, se não é chegado o momento, né? Se não é chegado o seu momento ainda de você ir com Cristo, saiba que você vai permanecer. Por mais que você esteja passando algo desafiador na sua vida, Deus, ele vai te sustentar. O Senhor, ele vai fazer você permanecer. E não somente isso, a palavra do Senhor está dizendo aqui que você vai permanecer, mas você não vai ficar como você está. As lutas, as coisas ruins te farão crescer. Então você tem que o quê? Acreditar. Nesse período que você está passando, você precisa começar a acreditar mais, né? Ter fé mais naquilo que o Senhor ele está fazendo na sua vida, né? Então, no capítulo 20 diz aqui, ó: ninguém esmagará a cana quebrada, ninguém apagará o pavio que fumega, mesmo que a chama esteja fraca, até que faça triunfar o justiça. Então, Jesus, ele estava ali fraco, ele estava perseguido, ele estava como se fosse uma cana quebrada. Mas na palavra de Deus, ele diz aqui, ó: ninguém vai esmagar Jesus antes do tempo. Ele não vai ser entregue, por mais que ele esteja fraco, né? E ele não vai se apagar. Ele não vai se apagar até que se cumpra, né? Que se faça triunfar o quê? O juízo. Então, quando Jesus ele morreu na cruz do Calvário, ele triunfou sobre nós, trazendo o quê? O perdão dos nossos pecados, a nossa salvação. Jesus triunfou. E antes desse triunfo, Deus ele não permitiu que ninguém tocasse em Jesus. Então eu digo através dessa palavra para sua vida que ninguém vai trocar nenhum fiapo do seu cabelo, ninguém vai tocar num pelinho do seu braço, ninguém tem poder para tocar na sua vida, porque o próprio Deus ele está aguardando você, porque você se posicionou no Senhor, porque você decidiu obedecer ao Senhor e porque você tem perseverado mesmo com as suas poucas forças. Nessa palavra diz aqui, ó, que o pavio ele estava o quê? Fumegando devagarzinho. O pavio estava ali fumegando devagarzinho, bem lentamente, mas Deus não permitiu que ele fosse apagado. Então, podem tentar, podem fazer, podem mover, podem te cercar, podem te rodear, mas Deus ele está contigo e ele vai te guardar, ele vai te proteger, ele é contigo. A palavra do Senhor te afirma isso no dia de hoje. Então, no capítulo 18, diz aqui, ó: eis o meu servo, Jesus, né? Eu escolhi o meu amado, em quem a minha alma tem prazer. Porei sobre ele o meu espírito, e anunciará e mostrará aos gentios o meu juízo. Então, o Senhor, ele tem se agradado de você. Olha que bênção, olha que honra, olha que glória. O Senhor, ele tem agradado a você. Então, se você não tem agradado as pessoas que estão ao seu redor, se você não tem agradado os da sua casa, se você não tem agradado os da sua parentela, se você não tem agradado as pessoas aqui, não importa, porque o Espírito Santo do Senhor, ele tem se agradado de você. E se você tem agradado a Deus, não importa se você tem agradado aos homens, na palavra do Senhor diz assim, ó: o que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua salvação? Então, se você tem agradado a Deus e não tem agradado ao mundo, alegre-se, regozije-se, pule, dê saltos, glorifique ao Senhor, louve ao Senhor, porque é esse o intuito do homem e da mulher: honrar a Deus, satisfazer ao Senhor, né? Por quê? Porque se você fosse milionário, milionária, estivesse agradando o mundo, e você não estiver agradando ao Senhor e perder a sua alma, o que é que seria da sua vida? Então, Deus ele te diz aqui que ele tem agradado de você, ele tem agradado do seu posicionamento, ele tem agradado da sua direção, ele tem se agradado daquilo que você tem feito para ele, por mais que você ache que não, por mais que você ache que você é uma pessoa, né, pecadora,
inferior, saiba que o Senhor, ele tem se agradado do seu posicionamento. Deus, ele tem se agradado de você, então é isso que importa, né? Em Deus, ele diz aqui, ó, por mais fraco que você esteja, fraca e fraco, os dois, homem e mulher, né? Menino e menina, aonde essa palavra chegar, por mais fraco que você esteja, continue, por mais poucas forças que você tenha, volte a crer, volte a buscar ao Senhor, se posicione na palavra de Deus, permaneça no Senhor, sabe por quê? Porque no capítulo 24, o próprio Jesus diz assim, ó, que uma casa, né, dividida, ela não resiste, ela subsiste, ela é destruída. Então, se nesse momento, né, que você está da sua vida, você permanecer com o Senhor, agradando a Deus, você vai conseguir transpassar, pular, vencer isso aí que você está passando na sua vida. Mas se você não permanecer no Senhor, se você desistir, né? Diz a palavra do Senhor que uma casa dividida, ela não subsiste, ela não resiste, né? Quando uma casa está dividida, ela não resiste. Então, a palavra do Senhor para sua vida nesse dia, permaneça. Você está agradando ao Senhor. Quanto mais você está, fique mais. Se você ora, ore mais. Se você está agradando ao Senhor, pode continuar, agrade mais, cuide mais, né? Cuide da sua vida, cuide da sua saúde, cuide da sua família, cuide do seu ministério. Se posicione mais, porque Deus, ele honra não as pessoas que falam, mas as pessoas que obedecem e se posicionam em ação, em se mover, né? Hoje a palavra do Senhor para a sua vida é, né? Permaneça no Senhor. Por quê? Porque todo aquele que se posiciona em Deus sempre terá que enfrentar lutas, né? Oposições, calúnias. E independente disso, permaneça no Senhor, que grandes coisas o Senhor, ele fará para a sua vida. Sabe por quê? Porque as promessas de Deus, elas vão se cumprir na sua vida. Elas irão se cumprir. As promessas do Senhor irão se cumprir na sua vida, tá bom? Então não se espante, né? Com essa palavra o Senhor, ele te diz que ele te guarda, que ninguém vai tocar em você, que podem fazer armação, complô, arrumadinho, calúnia, intriga. Independente disso, continue na posição, continue servindo ao Senhor, continue crendo, continue marchando, porque você vai marchando e Deus, ele vai abrir no mar à frente, à sua frente, adiante de você. O Senhor, ele vai abrir o mar. Amém? Você crê? Eu creio e eu recebo essa palavra sobre as nossas vidas. Vamos orar e você coloque na sua mente os pedidos de oração, as pessoas a qual tem te perseguido, e vamos pedir também para que o Senhor revele, né, quem é que está te rodeando, né, ao seu redor e que não tem torcido pela sua vida. Às vezes as pessoas, elas colocam máscaras, mas o Senhor é o Deus que revela aquilo que há em oculto e escondido, aquilo que está, né, no escuro. O Senhor, ele traz a luz para que as trevas sejam iluminadas. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado por essa palavra, Senhor. Nós te louvamos, te exaltamos, te bendizemos o teu santo nome, Pai. Nos ajude, Pai, a posicionar cada vez mais. Ajude essa moça, esse homem, essa mulher a se posicionar cada vez mais, meu Pai. Que nenhum mal, nenhum principado, nenhuma potestade venham tocar nas nossas vidas, meu Pai. Revela aquilo que está em oculto, os arrumadinhos, a mentira, a intriga, a calúnia, a inveja. Que o Senhor traga a luz, que não fique escondido, Pai. Mas que o Senhor venha revelar e que através dessa revelação o Senhor venha dar livramento para as nossas vidas no dia de hoje. Eu te peço, Senhor, que o Senhor venha nos fortalecer e que essa pessoa, nós podemos avançar cada vez mais rumo àquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Que o Senhor alegre o nosso coração, que o Senhor alegre os nossos dias, que o Senhor venha fazer resplandecer a sua luz sobre a nossa vida, para que a sua vontade, a sua glória, né, se cumpra, a sua vontade, ela venha se cumprir nas nossas vidas, porque nós cremos em Ti, Senhor, nós esperamos em Ti, e eu creio que o Senhor
já está trabalhando ao nosso favor, Pai. Traga aquilo que precisa se trazer para as nossas vidas, afasta aquilo que precisa ser afastado, traga as pessoas certas, afasta as pessoas erradas, tira a preguiça, a procrastinação, a dúvida, o medo, a vergonha, para que a gente venha avançar rumo à sua vontade, Pai, porque a sua vontade ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável, Pai. Nós cremos em Ti, contudo, faça a sua vontade nas nossas vidas. Glória a Deus, aleluia. Que Deus abençoe a sua vida nesse dia. Continue se posicionando, continue avançando. Por mais que tenha, oposição, não temas, porque o Senhor é contigo. O Senhor te diz que Ele está muito feliz com você, com a sua perseverança, porque você não largou a sua fé e principalmente porque você tem crido na palavra do Senhor, mesmo que os seus olhos não estão contemplando e nem vendo. Deus ele vai trazer a existência daquilo que ainda não existe na sua vida, tá? Então continue, fique firme, porque o Senhor ele tem se agradado de você, tá bom? Se você não é inscrito no canal, se inscreva nesse canal, deixe o seu joinha, compartilhe esse vídeo e também comente nos comentários, Fale se você, tem agradado ao Senhor, comente, eu tenho me agradado, eu tenho agradado ao Senhor e eu vou agradar ao Senhor cada vez mais. Comente para dar engajamento no vídeo e compartilhe essa palavra com muitas pessoas. Seja você um instrumento nas mãos do Senhor. Que Deus abençoe muito a sua vida. Continue posicionado e posicionada, porque Deus ele tem se agradado de você. Que Deus te abençoe.